Olá, meus amigos, tudo de bom? Que vocês estejam aí na paz, no amor de Cristo. É uma satisfação estar compartilhando com vocês mais um conteúdo. E eu vou dar continuidade então ao vídeo anterior, que tratava do estudo do livro do Apocalipse, do qual eu falei das 7 taças. Naquele momento eu expliquei para vocês que as 7 taças fala do desequilíbrio ambiental. Então, para aqueles que estão acessando esse vídeo aqui agora, eu sugiro, se não viu o primeiro vídeo das 7 taças do Apocalipse, vocês façam a busca aí que vocês vão encontrar, dê uma olhadinha nesse vídeo. E ali eu faço também, além de falar das 7 taças, eu faço uma introdução do livro do Apocalipse. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer aqui também um pequeno resumo para que aquele que está chegando agora, e bem mais sintético, né, do livro do Apocalipse, desse compreensão mínima que se tem para entender do que estamos falando. Vou contextualizar, ok? Então, vou pedir então a paciência para vocês que já viram o outro vídeo, mas para, na sequência, a gente tratar das 7 trombetas do Apocalipse, que são muito interessantes. E as 7 trombetas, eu resolvi tratar elas e até antecipar esse vídeo, porque nós tivemos aí notícias que circularam nas mídias sociais, jornais, está no YouTube, aonde se fala de um barulho ouvido nos céus, tanto aqui no Brasil, em alguns lugares, quanto no mundo, e tal qual classificaram como as trombetas do Apocalipse. Quer dizer, esse barulho somado ao coronavírus, então já se desenha na cabeça de alguns um evento apocalíptico que está sendo iniciado quando as trombetas foram tocadas. E nós aqui, a proposta além de passar os ensinamentos espiritualistas, passar isso de uma forma que a gente possa conjugar com a razão, aquilo que a gente busca e chamamos de fé raciocinada. A fé raciocinada procura tirar o véu dos símbolos, desmistificar aquilo que está oculto pelo véu da letra. Então esse é o exercício que eu vou fazer, que eu já fiz no primeiro vídeo, com relação às 7 taças, vou estar agora fazendo com relação às 7 trombetas, ok? Tentando então desmistificar, tirar essa visão mística que se tem dos eventos do Apocalipse. E no caso das trombetas, que ouviram-se em vários lugares, eu fiz uma pesquisa e ela é um fenômeno atmosférico que já acontece há algum tempo, ok? É um fenômeno que já ocorreu em 2016, eu vi também matérias falando em 2018, vídeos com áudios, e agora em 2020 novos vídeos. Então, esse fenômeno atmosférico produz esse grande ruído que muitos estão entendendo como as trombetas de Deus. Nós não compreendemos assim. Essa interpretação que fazem do Apocalipse literal, que faz com que as pessoas vejam nos eventos cumprimentos da profecia do Apocalipse, sendo que ele é simbólico. Tem que se tirar o ensino moral e espiritual. É isso que se deve buscar ao ler o livro do Apocalipse, e tirar o véu das letras, das figuras, dos símbolos que lá estão. Então eu vou ajudar vocês nesse sentido. Então, num primeiro momento, uma pequena introdução do livro do Apocalipse, e na sequência, as 7 trombetas. Ok? Então vamos dar uma olhada no livro do Apocalipse. Vamos fazer esse passeio, né, juntos, tá bom? Vamos lá, vamos olhar. Antes de entrar propriamente no texto do livro do Apocalipse, é preciso uma introdução no entendimento, para que fique bem claro. Porque quando nós vamos ler as Escrituras, e principalmente o livro do Apocalipse, que é bastante simbólico, figurado, tem uma simbologia judaica, tem números, uma numerologia judaica,
tudo isso tem um sentido oculto, velado. Então a interpretação literal, ela não é a melhor. E isso é o erro em que muitos têm cometido quando vão interpretar o Apocalipse e trazer então figuras que representem o que lá está escrito. O caso das trombetas é um, por exemplo. Trombeta é um anúncio, né? E a gente vai ver aqui o significado da trombeta, e que é levado literalmente como grandes trombetas que aparecerão, como sons, ruídos que surgem nos céus, quando ele tem também um significado simbólico, que deve ser compreendido. Então, primeiro nós temos uma interpretação literal de um texto bíblico, podemos ter uma interpretação moral, e por fim a interpretação espiritual, que é a mais profunda. Então, entre as pessoas nós temos diferentes níveis, começando pelo literal, aquelas pessoas que interpretam literalmente, daqueles que já conseguem tirar o sentido moral, e por último aqueles que já conseguem enxergar, compreender através do véu da letra o significado espiritual. O significado espiritual no sentido de compreender além das questões morais, mas também a mecânica espiritual envolvida naquilo, né? Os fatores espirituais que estão embutidos naquela parábola, naquela figura. E no caso do Apocalipse nós temos muitas. Então, quando fala-se Apocalipse, continuando essa pequena introdução, principalmente para aqueles que não viram o primeiro vídeo que eu fiz, das 7 taças, onde eu fazia uma introdução do Apocalipse, vou fazer uma breve, bem resumida aqui, ó. Então, o que significa Apocalipse? O fim do mundo, Armagedon, flagelos destruidores. Então, aqui nós temos figuras aqui que simbolizam tudo isso. Algumas figuras mais naturais, outras figuras como essas bestas aqui, essas feras, que são no sentido mais mítico. A vinda de Jesus com um cavalo e uma corte celestial, também uma visão mística, né? Do Apocalipse. Nós procuramos sair dessa condição da interpretação mística, uma interpretação mais natural dos acontecimentos. Ok? Entendemos que por trás das figuras do Apocalipse, tirado o véu, surgem então eventos naturais que estão relacionados à lei de causa e efeito, ou ação e reação. Então, o livro do Apocalipse é um grande livro de ação e reação, quer dizer, as ações humanas, no que essas ações humanas fazem de efeitos sobre todos os nós. A gente semeia livremente, mas a colheita é obrigatória, ação e reação. Sabemos que na história nós semeamos muita discórdia, semeamos o desamor, semeamos a guerra, a violência, o uso do poder. Então a colheita não poderia ser diferente disso. E por que Deus permite que a gente sofra as consequências dos nossos atos? Para que a gente obtenha um aprendizado, para que a gente assuma a responsabilidade sobre aquilo que fazemos. Então, quando a gente pensa nisso, a escola é a terra é uma grande escola de educação dos espíritos. Então aqui a gente tem liberdade de fazer as coisas da nossa maneira, mas estamos atados aos efeitos daquilo que fazemos. E isso nos traz então aprendizado e maior responsabilidade nas nossas ações. Apocalipse significa revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar a seus servos, né? Quem lê as palavras dessa profecia, felizes aqueles que ouvem e guardam. Aqui também é uma advertência a todas as nações, a todos os povos da terra, e todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. Então é dito assim, que João foi arrebatado pelo Espírito no dia do Senhor, e ouviu atrás de mim uma voz possante, como de trombeta, proclamando: o que vês, escreve num livro e envio às 7 igrejas.
Então João está em desdobramento, em êxtase, projeção astral, ele se vê em espírito no tempo de Deus, que é um tempo além do espaço e do tempo, onde ele está vendo imagens. Essas imagens é uma mensagem, um recado para ele trazer para nós. E essas imagens, há uma discussão a respeito do que são essas imagens do livro do Apocalipse, se elas são uma visão do futuro, propriamente dito, dos eventos, ou se são imagens criadas por Deus, pela espiritualidade, de forma que ele compreendesse o que se passaria no futuro. Eu tenho uma visão de que ele, sim, e a gente já sabe que muitos livros de ficção científica exploram isso, que é a viagem no tempo. Indo além do tempo, em espírito, ele não teria limites. Poderia ver o futuro e voltar para narrar para nós. Quando a gente pensa em João indo no futuro para ver eventos e ver também mensagens que estão inseridas, então o Apocalipse mescla mensagens espirituais no contexto judaico com figuras do futuro, imagens do futuro. Essas imagens ele tenta descrever da melhor forma possível. É como a gente vê nos filmes de ficção, quando a gente vê aqueles filmes onde uma pessoa vai até o futuro. Chegando no futuro, ela enxerga muitas coisas diferentes daquilo que ela conhece. E ela tenta, então, a partir daí, descrever o que viu. Ela vai descrever o que viu lá no futuro para as pessoas do presente, quando ela retorna, com os elementos daquela cultura, daquele povo, com os elementos da pessoa, do qual ela consegue descrever mais ou menos aproximado o que ela viu. Então, quando a gente vai pensar em João, é a mesma coisa. João ele tem um forte conteúdo judaico, é um estudioso, conhece a Cabala, conhece, então, a numerologia judaica, conhece também o simbolismo profundo. Então, com isso, ele vai trazer essa mensagem envolvida nesses conceitos que também surgiram nas suas imagens, e principalmente as imagens do futuro, onde retratam eventos. Ele vai tentar descrever da melhor forma possível, usando o seu universo mental, os seus conceitos, para nos dizer aquilo que ele está vendo. Então, a gente, quando pensa em João, ele é uma pessoa que andou no futuro, viu o futuro 2000 anos. Nós vamos ver aqui nos slides que nós vamos conseguir nos situar nos tempos. O Apocalipse começa em Jesus, mas avança até os nossos tempos e vai um pouco mais além, que a gente não sabemos ainda quanto. E é um fenômeno cíclico na história da humanidade. O Apocalipse pode ser olhado na história da humanidade e a gente comete os mesmos erros, comete os mesmos defeitos e sofremos as mesmas consequências. O que nós temos visto é aumentar dessa escala, né? Daquilo que já ocorreu no passado, mas também ocorre hoje no presente numa escala mundial, global. Ok? E sempre procurando em nós o aprendizado de tudo isso. E só mudará as coisas se a gente agir de forma diferente. Não dá para se ter resultados diferentes agindo-se da mesma forma. O espírito tem que se conscientizar disso. Vamos então à cronologia do Apocalipse, né? Que é então os eventos no tempo. Como é que eles ocorrem no livro do Apocalipse? No livro do Apocalipse nós temos 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Aqui, quando se abre o livro do futuro, nós temos o primeiro selo. E o primeiro selo a gente viu no vídeo anterior que eu gravei, mas para aqueles que ainda não assistiram o vídeo anterior, vocês podem estar acessando esse vídeo que está disponível aqui no meu canal, onde lá eu comento que a abertura do livro do futuro é feita por Jesus. Só ele tem condição de abrir o livro do futuro. E o primeiro selo é o cavalo branco. O cavalo branco é Jesus Cristo que sai vencendo e para vencer. O cavalo branco simboliza Jesus, que é o mensageiro que em seu cavalo leva a mensagem do Evangelho ao mundo todo. Que é uma profecia lá do livro do Apocalipse de 2000 e poucos anos atrás, que a gente já sabe que se cumpriu. Porque hoje o Evangelho é pregado no mundo todo. Jesus é conhecido por toda a humanidade, mudou o tempo, né? Nós temos antes de Cristo e depois de Cristo.
ok? E depois tem os outros cavalos, que eu vou gravar um vídeo específico dos cavaleiros do Apocalipse para vocês. Aqui o segundo, o terceiro e o quarto selo interam os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aqui tem outros eventos, outras figuras dentro dos selos. No último selo se abre as 7 trombetas. E aí nós vamos hoje aqui nesse vídeo falar sobre as 7 trombetas. Então vamos lá, as trombetas, né? No capítulo 8 e 9 é que nós encontramos então as trombetas. Olha só como que é anunciado no capítulo 8. Quando abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhe foram dadas as 7 trombetas. Então as trombetas aí é um anúncio de um evento grave, importante que está por acontecer. Que é anunciado então esse momento principal com trombetas. O exemplo disso que nós temos hoje, vamos citar aqui um exemplo para vocês, é do casamento. O casamento é um evento importante que está acontecendo e tem seu momento principal, que é a entrada da noiva. E a gente já viu em muitos casamentos, onde nós temos o toque das trombetas para anunciar a chegada da noiva, que é o momento mais importante daquele evento. E assim, alegoricamente, temos as 7 trombetas que anunciam eventos de ordem natural, que também envolvem causas espirituais, por qual vai passar toda a humanidade. Então, lá no tempo de João, ele já previa esses eventos, já foi alertado e avisado pela espiritualidade desses eventos que viriam ocorrer no futuro. Então, vamos ver aqui quais são esses eventos. No primeiro momento, é preciso a gente compreender o que é a trombeta, né? A trombeta, ela foi colocada por Deus como forma de chamar os judeus, foi uma orientação, né, que eles receberam. E o uso correto era das trombetas. Essa trombeta é um chifre oco, como de animal, conhecido como shofar, ok? A trombeta é o shofar. Para comunicar mensagens importantes. Um toque de uma trombeta de prata significava um chamado à reunião para os líderes de Israel. E 2 toques eram para reunir todas as pessoas. O seu principal uso era para fins militares, especialmente durante a guerra, para soar um alarme ou um sinal. O toque do shofar tinha um significado importante nas festividades judaicas. Especialmente havia uma celebração no início do ano, chamada Festa das Trombetas. Então, quando a gente vai pensar assim, nesse entendimento que nos traz da trombeta como anúncio, e havia 2 tipos de trombeta, essa trombeta que é feita de chifre de animal, e a outra que é de prata, e elas são usadas em momentos diferentes, ok? Mas um deles, e aí então quando nós pegamos o chifre do animal, é aquele que é chamado para a guerra, né? Com usos militares. Então, na medida que a gente tem esse entendimento, já nos dá uma direção para o nosso entendimento das próximas, né? Das trombetas que virão. Então, nós vamos aqui, eu vou ler as 4 primeiras, no primeiro momento, porque elas estão interligadas, elas têm um sentido comum, só que em ambientes, situações diferentes. Ok? Vamos ver isso então. O shofar aqui para vocês terem uma visão dele, né? Como é que é a imagem de um shofar. O shofar, ele evoca sentimentos profundos de pesar pelas más ações que se comete no passado. É também uma conclamação às armas e é usado também como um tambor de guerra. A gente sabe que na antiguidade, ao se estar preeminente, né, de um evento de uma guerra, tocava-se tambores, cornetas, e aí então o shofar, que era usado pelos judeus. Esse shofar aqui, de um chifre, ele é um shofar animal, do qual nós podemos ter de carneiro ou de antílope, e que varia de 50 a 90 centímetros, conforme o animal, ok? A figura de baixo é o judeu tocando o shofar, então aquele ruído está sendo direcionado ao povo que está aqui embaixo nessas tendas,
Então essas tendas onde o povo começa a se movimentar, atendendo ao chamado, né? Ao chamado conhecido de todos, principalmente no evento como a guerra. Então a movimentação era rápida, de prontidão, para se enfrentar um inimigo. Nós sabemos que os judeus, andando 40 anos no deserto, procurando a Canaã prometida, que era a terra prometida, que foi prometida a Abraão, eles enfrentaram vários povos, várias nações, conquistando e dominando essas nações. Então o chamado à guerra era constante, ok? Então a trombeta tem essa finalidade de convocar. Isso já nos dá uma direção, né, para o entendimento do significado das trombetas. Aqui então as duas primeiras trombetas, primeira trombeta e segunda trombeta, que elas têm então uma relação entre elas, nós vamos perceber aqui. Na primeira trombeta fala que houve uma saraiva de fogo misturado com sangue, né, e jogado para a terra. Saraiva e fogo misturado com sangue, né, e jogado para a terra, queimando a terça parte das árvores do planeta, e toda a erva foi queimada. Esse é um simbolismo para dizer que a saraiva é uma chuva, uma precipitação que vem dos céus. Então os judeus têm muitos relatos no Velho Testamento que eles falam que houve uma saraivada de pedras do céu sobre os judeus como castigo vindo de Deus. Então a saraiva, ela é um fenômeno natural que, como a gente hoje pode observar nos granizos, na chuva de granizo, que provocava prejuízos, até mesmo a morte de alguns. Então isso era entendido de que quando a chuva acontecia, essa saraivada, ela estava castigando os homens. Alguns morriam e outros não. Então sempre houve esse entendimento de que os que morriam é porque estavam pecando contra Deus, por isso foram levados. E esse entendimento pernicioso veio até os dias de hoje. Porque Deus não escolhe, né, a quem vai ser ou não atingido. A verdade não é isso, não é verdade, porque Jesus até nos diz que a chuva cai sobre bons e maus, quer dizer, os eventos naturais acontecem sobre todos. O que nós temos é que uma pessoa de bem, que ela venha a falecer num evento natural, como aí a gente está falando da chuva de pedras, mas poderia ser o barranco, né? Aquela que desce e matam pessoas, uma casa sobrevive, a outra não. A gente pode entender que as pessoas de bem que falecem nos eventos coletivos, elas são recompensadas depois espiritualmente por aquilo que elas passaram, numa aprovação que é coletiva, que é de toda a humanidade. Deus não faz acepção de pessoas, não tem preferidos, os eventos são para todos. Agora, com relação a cada um, a história espiritual de cada um, é uma questão de patrimônio espiritual, que aí a gente atrai coisas boas ou ruins, de acordo com a nossa constituição espiritual, ok? A segunda trombeta vai na mesma linha, cai um grande monte, quer dizer, um grande evento sobre o mar. Então, sobre o mar, a gente pode pensar aí, então, eventos como tsunami. Sobre o mar, podemos pensar no degelo, onde aumenta o nível dos oceanos. Tudo isso tem causas físicas humanas, também espirituais, que provocam efeitos climáticos, que acabam incidindo sobre nós. E aí então a gente pode se perguntar, mas por que Deus permite? Permite porque nós só vamos adquirir responsabilidade na medida em que sofremos os efeitos das nossas ações. Quer dizer, a semeadura é livre, a colheita, porém, é obrigatória. E a colheita não é uma questão de vingança para com os homens, é uma questão de que a gente tem que sentir os efeitos para ter mais consciência das nossas ações e adquirir responsabilidade sobre o que fazemos. A consciência ecológica moderna, ela não vem por uma sabedoria do espírito, ela vem porque os fenômenos que ocorrem, né, no desequilíbrio ambiental provocam no ser humano
uma atitude. Então, num primeiro momento, é um mecanismo de autodefesa. Depois, num segundo momento, a gente vai compreender a importância. Então, sair da compreensão meramente física de causa e efeito para uma compreensão mais elevada, né, espiritual, no entendimento desse mecanismo. Ok? Nós ainda estamos bastante limitados e precisamos, às vezes, do aguilhão da dor. Precisamos, e aí quando a gente pensa no coronavírus, é isso. O coronavírus ele vem para toda a sociedade, para a humanidade, provocando uma nova reflexão, para que a gente se volte para o interior, para a família, para a gente se conhecer melhor, né? Daquilo de saber o que nós somos dependentes, que agora nós não temos mais acesso e vamos sentir falta. É todo um aprendizado que está sendo provocado. Infelizmente, ele causa desconforto? Sim, mas é somente assim que a gente para. A humanidade só parou nas suas guerras, todos os seus problemas que ela carrega, na luta econômica, na desigualdade social, na medida em que o coronavírus chegou e afetou a todos, indistintamente. Então é um grande aprendizado coletivo que nós estamos passando. Ok? Olha só aqui a terceira trombeta na mesma linha, só que aí então uma grande estrela vai cair sobre os rios, quer dizer, também um grande fenômeno que afeta os rios, as águas, as fontes cristalinas que ficam poluídas, onde há a morte de peixes e por aí vai, a contaminação. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na contaminação por mercúrio das águas, dos rios, pode ser então retratado aí na terceira trombeta do Apocalipse. São ações humanas que degradam os rios, as fontes. E aqui no Brasil nós vivemos um caso desse dramático, né? De Brumadinho, onde também envolve isso, do mau uso, né? Do uso incorreto, da displicência com o trato, né? da natureza, né? Para fins econômicos, que desprezam a vida humana, trazendo consequências inúmeras. Ok? E aí sim, no meio daquelas pessoas que passaram por tudo isso, nós temos pessoas que têm sim um comprometimento espiritual, mas outras também que foram afetadas pelo simples fato de estarem lá, né, participarem desses eventos. E aí então, para aqueles que têm resgate, são expiações, porque tem raiz espiritual, e para aqueles que não têm raiz espiritual é uma grande prova. E que se passado por aquela prova sem cair no desânimo ou na descrença, traz proveitos espirituais. Então, o posicionamento da pessoa diante das calamidades é muito importante. A aceitação, a resignação, a confiança em Deus. De que muitas vezes, se alguém querido partiu numa situação dessa, é porque teve a sua razão de ser. Mesmo que a gente não desconheça, que a gente não conheça claramente. Ok? A quarta trombeta, a mesma coisa. Só que essa vai então ferir o sol, a lua, as estrelas, vai se escurecer o céu, né? Não vai haver mais brilho. Então também significa problemas climáticos na atmosfera, no ar, no céu. E aí também nós temos já isso realizado com a poluição atmosférica, né? Esses dias agora de coronavírus, o que nós temos visto? A água dos rios ficando mais cristalina, os animais podendo transitar mais à vontade, as grandes cidades que são envoltas em poluição, vendo o seu ar ficar mais límpido. Então, tudo isso ocorre para que a natureza tenha um tempo para se recuperar das ações humanas. As nossas ações prejudicam o meio ambiente. E na medida que nós paramos tudo, o meio ambiente tem um fôlego, tem um tempo para se auto-recuperar. E isso nós temos visto. Mas aí as consequências, né? Que fere a poluição, então agrava inúmeras doenças, prejudicando a todos. Vários fenômenos atmosféricos nesse sentido. Ok? Então, olhando o sentido geral das 4 primeiras trombetas, é isso, ó. Elas são como que avisos incessantes, reiterados, repetidos, que já têm sido e continuam a ser feitos, dos cataclismos de ordem material que afetam a natureza, na terra, no mar, nos rios, na atmosfera, porque teríamos que passar, né? Quer dizer, construímos isso, estamos passando.
E passamos no passado, passamos hoje e vamos continuar passando no futuro, até que a gente mude a nossa ação, mude a causa, porque não é possível que a gente, fazendo sempre do mesmo jeito, queira ter resultados diferentes. Nós, enquanto espíritos, a humanidade precisa se conscientizar que só muda se fizermos diferentes, ok? Só assim é possível agir diferente para ter resultados diferentes. Okay? Então nós vamos ter nesses eventos simbolizados pelas 4 primeiras trombetas, como erupções vulcânicas, os terremotos, os maremotos, as inundações, as tempestades, desmoronamento de terras, cidades atiradas nos mares, quer dizer, a inundação, submersão de cidades. A Holanda passa por uma situação bem complicada com relação a isso, na medida que o nível do mar, o oceano sobe, o continente está abaixo da linha do mar, então é feito diques para conter as águas, mas vai chegar uma hora que não vai conter mais, então as águas vão invadir as cidades, e por aí vai. São coisas que a gente conhece, tá aí, são fatos, ok? Guerras, né? Fala também em guerras na terra, no ar, no mar. Então as guerras a gente sabe, né? Tem então a parte da guerra na terra, né? O exército, no mar a marinha, nos ares a aeronáutica, e por aí vai, com seus mecanismos, com seus engenhos, para então conduzir a guerra para ter vitória sobre o oponente, ok? E inúmeros fenômenos atmosféricos, como diz aqui na última linha, nas últimas palavras. Fenômenos atmosféricos, então, aí veio a questão das trombetas, né? Porque o que justamente se ouviu na semana passada, e é uma das motivações desse vídeo, são os barulhos que as pessoas têm ouvido nos céus como grandes trombetas, que estão sendo ouvidas em vários lugares, em várias cidades e até mesmo em outros lugares do mundo. Isso não acontece de hoje, já houve em outras oportunidades, uma pesquisa na internet vai demonstrar isso. Eu encontrei vídeos até de anos 2016, 2019, agora 2020, com esses sons. E uma das dificuldades do Apocalipse é que o pessoal olha esses eventos e faz uma interpretação literal e acha que esses sons são os sons anunciados. Mas, na verdade, a gente viu aqui que é uma simbologia judaica, um ritual para anunciar grandes eventos. E é esse sentido que a gente vai trabalhar aqui através da fé raciocinada, como eu estou colocando para vocês. Então, um simbolismo, um aviso para todos. Tá? Então, esses fenômenos atmosféricos, eles não são literais, né, como se pensa. O entendimento nosso é de que é simbólico. Você precisa então, tirar o véu do símbolo para poder compreender. Aí vamos à quinta trombeta. A quinta trombeta, no capítulo 9, diz o seguinte: o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como que tem de escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano a erva alguma, nem a verdura, nem alguma árvore, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Então, no primeiro momento, essa quinta trombeta nos traz a seguinte questão. Uma estrela que cai do céu, essa estrela abre um abismo, desse abismo sai fumaça do poço, com grande fumaça, uma grande fornalha, um calor muito grande, e então se escurece o sol e o ar. E dessa fumaça saem gafanhotos, ok? Que foi dado poder, esses gafanhotos, como que escorpiões que picam, ok? E que fazem dano somente aos homens, não nenhuma vegetal, nenhuma árvore, mas somente aqueles que têm na fronte, que não têm na fronte, não têm o selo de Deus, quer dizer, aqueles que não fazem o bem, aqueles que praticam o mal, aqueles do qual o egoísmo domina, a sede de poder, esses não têm o selo de Deus, que é de amor,
que é de fraternidade, que é de doação, ok? De fraternidade no sentido holístico, quer dizer, somos todos filhos de Deus, temos um Pai só, então não deveríamos estar brigando um com os outros. Então, nesse sentido, a gente já vê aí uma primeira figura numa estrela que abre um grande abismo e disso sai fumaça e gafanhotos. Vamos ver como é que é os gafanhotos agora. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre suas cabeças havia como que coroas semelhantes a de ouro. E os seus rostos eram como rostos semelhantes a de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões. Tinham couraças como couraças de ferro, o ruído das suas asas era como o ruído de carros, de muitos cavalos que correm para combate. Tinham caudas como ferrões, semelhantes à cauda de escorpiões. E nas suas caudas que estava o poder para fazer dano aos homens por 5 meses. Então vejam que esses gafanhotos têm uma característica que se a gente for tentar desenhar esse gafanhoto usando a interpretação literal, eles se tornam monstros enigmáticos, ok? Então assim, no primeiro momento aqui já denuncia que esses gafanhotos são semelhantes a cavalos aparelhados para a guerra, quer dizer, são máquinas de guerra, esses gafanhotos. Então a estrela veio, já podemos buscar um sentido da estrela, porque aqui agora está mais claro que é um ambiente de guerra. Então essa estrela provavelmente é um artefato, uma bomba que cai então sobre o solo, abre uma fornalha, um poço do abismo que é quente como uma fornalha, que sobe fumaça, escurece o céu. Então aí a gente já pode entender que esse artefato, essa bomba primeira que surgiu nesse ambiente de guerra, pode ser uma bomba simples, mas como pode ser também uma bomba atômica. Não sabemos. Mas pelos gafanhotos, eu entendo que é um pouquinho antes da bomba atômica. Então pode ser assim, uma bomba convencional, mas de grande porte. Essa estrela que cai do céu. E agora aqui nos gafanhotos, nós vimos que eles são aparelhados para a guerra. E como é que eles são? O que eles têm? Sobre suas cabeças havia como que coroas semelhantes a ouro. E os seus rostos eram como o rosto de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres. E os seus dentes eram como de leões. Tinham couraças como couraças de ferro. O ruído das suas asas é como o ruído de muitos cavalos que correm para o combate. Tinham caudas como caudas de ferrões, semelhantes à cauda de escorpiões. E nas suas caudas estava o seu poder para fazer dano aos homens por 5 meses. Então, esse gafanhoto complexo, e aí a gente tem que sempre lembrar que João, ele está tendo uma visão do futuro. Então, é aquele que, ao enxergar algo, usa elementos do seu tempo, da antiguidade, para descrever algo muito diferente, que ele nunca viu, que está no futuro. Então, gafanhotos, no primeiro momento, não é exatamente gafanhotos que ele está vendo. Porque esses gafanhotos são para guerra. E também são aparelhados com couraças de ferro. Né? Eles têm ruídos muito grandes. Esses gafanhotos têm caudas, ferrões. Quando fala aqui dos ferrões, picada de escorpião, que não fere vegetação alguma, mas fere o ser humano, essa picada do escorpião fere o homem e às vezes ele quer morrer e não morre, porque fica ferido durante muito tempo, agonizando. O livro do Apocalipse retrata isso. Então vamos ver o que é esse gafanhoto. Então, como ele vê uma imagem que é como um enxame de gafanhotos, só que são gafanhotos metálicos, que tem várias características. Boca como boca de leões, rosto de homens, coroa sobre os rostos, ok? Então nós temos aí o livro do Apocalipse nos mostrando os aviões. Aqui embaixo uma cena da guerra, desses gafanhotos de metal em ação. E as características dos gafanhotos de metal, aqui nessa figura eu mostro então o enxame de gafanhotos, que seria uma esquadrilha de aviões.
um avião que retrata bem o que ele viu, a descrição dele, que é a seguinte, ó. Gafanhoto é semelhante a cavalos aparelhados para a guerra, que é a máquina de guerra. Sobre as suas cabeças havia como que coroas semelhantes de ouro, que é o cockpit. Seus rostos eram como o rosto de homens, piloto. Cabelo como cabelo de mulheres, é o rastro de fumaça. Seus dentes como os dentes de leões são as carrancas ou hélices, né? As couraças como couraça de ferro é a fuselagem. O ruído das suas asas como o ruído de carros de muitos cavalos é o barulho do motor. E por fim, caudas com ferrões, semelhantes às caudas dos escorpiões, que são as metralhadoras. Então, quando eu vejo tudo isso, eu vejo que João, ele faz uma descrição fantástica de um objeto do futuro, o avião, do qual ele não tinha conhecimento, que ele descreve como um gafanhoto com todas as características. E ele descreve tão bem usando seus elementos, que depois que a gente conhece esse entendimento, fica claro. Ok? Então nós temos aí uma transcendência. João, no tempo de Deus, avançando no futuro e vendo o avião, as guerras. E eu entendo aí que as figuras da quinta e da sexta trombeta simbolizam a guerra por volta da Primeira Guerra Mundial e entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Tá? Não dá para dizer claramente se é na primeira ou na segunda, mas ali, dentro desse tempo aí, que já é o suficiente para nós, para nos localizarmos com relação ao livro do Apocalipse. Que está falando de um presente muito próximo, né? Um passado muito próximo nosso. E até mesmo um presente, não por quê? Porque talvez uma terceira guerra mundial possa acontecer, ter essas mesmas máquinas, esses mesmos engenhos bélicos. Vamos então agora para a sexta trombeta. Sexta trombeta. A sexta trombeta, temos a figura de um anjo aqui tocando a trombeta. Ela também vem no sentido, né, de anunciar através do anjo, né? Então, os 4 anjos que se acham presos junto ao grande rio Eufrates foram soltos. Os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 2 miríades de miríades, pois ouvi o número deles. Então, assim, aqui fica bem claro a questão da interpretação, que é importante. Não pode ser literal, porque vamos imaginar anjos, que são seres celestes, espíritos evoluídos. Eles então seriam aqueles que soltariam pragas sobre nós? Não. Há um simbolismo nesses anjos, inclusive que estão nos 4 cantos, quer dizer, envolvendo toda a humanidade, nos 4 cantos da Terra, ok? Que naquele dia, naquele mesmo horário, isso então se deflagraria, aconteceriam esses eventos. Então, assim, é um sentido simbólico dizer que um evento muito importante, que traz os anjos, então, como figuras que representam essa onisciência divina do que vai acontecer. E aí, então, a partir daquele momento, aparecem os cavaleiros, que são 2 miríades de miríades. Miríades de miríades quer dizer milhares. Então, João está olhando uma colina, aquele evento se inicia, e ele vê uma colina com miríades de cavaleiros. Vamos ver, então, o que é a continuidade dessa sexta trombeta. Olha o que ele viu, que são milhares. Cavaleiros, né, que estão sobre cavalos nessa visão. Os que sobre eles estão montados tinham couraça de fogo, de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como que cabeças de leões, e suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam de suas bocas. Porque o poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas. Porquanto as caudas eram semelhantes a serpentes e tinham cabeças, e com elas causavam dano. Então vejam que há os cavaleiros que estão em cavalos aparelhados para a guerra,
E por que João fala em cavalos? Porque no tempo de João, o cavalo era utilizado para as guerras. O que nós tínhamos eram os cavaleiros e, no máximo, vamos dizer assim, uma biga, que aonde também tinha um cavaleiro com 2 cavalos, ou até mais cavalos nessas bigas. Esse, então, era o transporte de guerra. Então, é isso que ele está entendendo, que ele está vendo. Mas o interessante é que esse engenho de guerra que ele está tendo nessa visão da colina, eles têm um coraça de fogo, que eles gospem pela boca jacinto e enxofre, sai fogo, fumaça, ok? Pela fumaça e pelo enxofre, né, que saem das suas bocas, é morta a terça parte dos homens. Então ele vê os homens morrendo por esse fogo, por essa fumaça que é cuspida, ok? E o poder está nas suas bocas, nessas bocas. E além dessas bocas tem as caudas. E as caudas picam como picada de escorpião. Tanto na quinta trombeta, onde a gente vê os aviões, e os aviões quando sobrevoavam, as caudas eram as metralhadoras, que picavam e acertavam somente os homens e a vegetação continuava igual. Nós temos aqui também as caudas das serpentes que mexem, estão ali cuspindo um projétil que pica os homens, é outro poder que essa máquina tem. Então tem a boca principal e então a metralhadora. Então aí vai ficar claro para nós que essa trombeta está falando que ela então que essa máquina fez com que os homens fossem mortos e a gente não arrepende das nossas obras. Porque adoramos demônios, ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ouvir e nem andar. Também não arrependemos dos nossos homicídios, das nossas feitiçarias, e nem da nossa prostituição, nem dos seus frutos. Né? Frutos. Então vejam bem, apesar desse poder, desse engenho, matar os homens ficarem feridos, e tudo à volta continuar como é, mesmo assim a gente não se arrepende. E é uma verdade, nós estamos falando aqui da guerra, tivemos a primeira guerra mundial, a segunda guerra mundial, e provavelmente vamos para uma terceira, se a gente não se arrepender disso. Ainda bem que o coronavírus veio aí e fez com que as guerras parassem. O dinheiro que é investido nas guerras, neste momento, está sendo aplicado de uma forma útil e para o bem da humanidade. Esse dinheiro, então, muitas vezes está sendo direcionado para os hospitais, para as pesquisas científicas. Eu fico imaginando se todo o dinheiro gasto com a guerra na história da humanidade, como poderia ser a nossa realidade, o nosso bem-estar mundial, se nós aplicássemos isso em coisas boas, em proveito à humanidade e ao próximo. Bom, e aí então a sexta trombeta. Os tanques. A boca principal, que é então a grande boca que gospe fogo e enxofre. E temos aqui a metralhadora. Esses tanques são tanques da Primeira Guerra Mundial. Aqui eu trouxe tanques da Segunda Guerra Mundial. Nós vemos aqui a boca principal e aqui uma metralhadora. Então nós temos na boca principal que atira longe, um poder de destruição maior, e a metralhadora que é como uma cauda de serpente, que fica protegendo o redor do tanque, para que o tanque não seja invadido, e conquistado pelo inimigo. E também, ao mesmo tempo, combatendo o inimigo, provocando mortes. Então, o canhão principal e as metralhadoras são as armas desses grandes cavalos parelhados para a guerra, encouraçados, Então, nós vamos ter essa lista aqui, Esses cavalos que gospem fogo e enxofre, olha só aqui a miríade de miríades, quer dizer, João olha aqui no monte e vê muitos, que ele entende como muitos cavalos. Esses cavalos têm uma boca principal e uma cauda como cauda de serpente. Então a senhora diz que o número dos exércitos cavaleiros eram de 2 miríades, que é a cavalaria do exército. Sobre eles estavam montados, tinha um coraça de fogo e jacinto e enxofre, a blindagem do tanque. Cabeça dos cavalos eram como cabeças de leões.
canhão. As duas bocas saiu fogo, fumaça e enxofre, que é o projétil, a bomba, projétil explosivo. E o poder dos cavalos estava nas suas bocas, nas suas caudas. As caudas aí, então, que é como serpente e a metralhadora. Ok? Bom, é isso. Essa sétima trombeta houve então nos céus. Então nós vimos a quinta e a sexta trombeta, que narra dois aí objetos, máquinas de guerra. Vamos aqui na sétima trombeta, que diz assim, ó: houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostaram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor todo, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomastes o teu grande poder e reinastes, e com isso iraram-se as nações, e veio da tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dar a cada um o seu galardão, aos profetas, a seus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruir o que destroem a terra. Então essa é a mensagem final da sétima trombeta. Esses eventos se encerram, e ao encerrar há esse anúncio de que, apesar de tudo isso, é a mensagem de Deus que irá triunfar. Deus tem mecanismos para que isso aconteça. O coronavírus, por exemplo, é um desses mecanismos que surge naturalmente, que provoca o cessamento de tudo isso. Muitos outros podem vir, nós sabemos, que é um poder maior do que o do homem. O homem tem que ter essa consciência, né, da sua limitação diante da grandiosidade da natureza. Ok? Então aí vai falar também no final, aqui nesse parágrafo, sobre a questão da justiça, do dar a cada um segundo as suas obras. Então os profetas, os servos, os santos, que é aqueles que pregaram o Evangelho e morreram pelo Evangelho, terão sua recompensa, que será maior, porque eles dedicaram, né, suas vidas a isso, morreram por isso. E depois temos nós, que praticamos, que procuramos vivenciar, que teremos outra recompensa, né, porque batalhamos o bom combate, a luta contra as nossas tendências inferiores de poder, de desejo de vingança, de guerra. Conseguimos superar isso e nos alinhamos com a mensagem do Evangelho, de amor, de paz, de fraternidade. Isso pesa mais na nossa conta hoje, nos equilibra espiritualmente, que o instinto traz os sentimentos inferiores. E o espírito, né, o homem espiritualizado, é aquele que tem domínio sobre os seus instintos. E ao dominar seus instintos, ele faz em si a possibilidade de acesso a emoções superiores. E é isso que nós buscamos, e vamos ter uma recompensa por isso, por esse esforço de autoconhecimento, de transformação interior. Todas essas advertências são justamente para nos despertar o sentido de urgência com relação a isso. O tempo está passando. Quando começaremos a nossa reforma interior, a nossa transformação íntima? Porque ela é a causa de muitos males. Pode não ser eventos grandiosos como esses, das guerras, mas também eventos interiores ao nosso redor, na nossa família, que são como as pequenas guerras menores que nos afetam no dia a dia. Quando é que nós vamos ter consciência disso? Por que a nossa vida é como é? Por que a nossa dificuldade de relacionamento, a nossa dificuldade de empatia, de ter amor pelo próximo, pelas pessoas? Porque justamente a causa está dentro de nós, que precisa ser lapidada, trabalhada. E aí também o comentário final, que aqueles que fazem o mal terão também retribuição espiritual. Quando fala aqui que o tempo dos mortos para que sejam julgados, é que todos nós, quando desencarnamos, revemos a nossa vida, é aquilo que é chamado de flashback. O espírito, ele revê a sua trajetória de vida
E ali ele vai ter conforto ou desconforto em relação àquilo que ele fez. E conforme o conforto ou desconforto é que vai trazer paz ou culpa ou pena, sofrimento espiritual. Estar de frente com aquilo que fizemos então um estado consciencial, que nós ilustramos figuradamente como o céu ou inferno. O céu ou o inferno de cada um é o estado da consciência do espírito diante daquilo que ele fez de sua existência. Então, quando plantamos a guerra, quando plantamos o egoísmo em primeiro lugar, o desejo de posse, o mando, o poder, não podemos esperar disso um resultado espiritual bom. Sabemos aqui mesmo, encarnados, que isso não é bom. Ninguém se vangloria de ser egoísta, ninguém se vangloria de ser dominador, e os que fazem isso é porque eles ainda estão muito atrasados espiritualmente. Então, que essa mensagem das 7 trombetas possa nos localizar no tempo e no espaço, com relação aos eventos, nos dando a realidade do livro do Apocalipse, que já então, de eventos que ocorrem, e também das suas consequências, e que nós possamos assumir, então, a nossa transformação interior, para que a gente possa ter uma colheita melhor daquilo que fazemos. Então, esse é o recado, meus amigos, obrigado por me acompanharem até aqui, que a gente possa estar junto num próximo vídeo. Eu desejo um melhor abraço para todos, um bom recolhimento aí do isolamento social, para que a gente possa vencer esse momento grave que estamos passando com tranquilidade. Fiquem com Deus, na paz, no amor de Deus. Que assim seja, graças a Deus.